E lá vamos nós para mais um novo vídeo de Geografia, parte 2, revisão, falando do Ceará, que é o clima, que é também a vegetação do nosso estado do Ceará. E a atividade, professora, para esse vídeo, o que vai ser? Colocada no grupo de novo. Algumas questões que vocês vão fazer e vocês vão responder. E vocês vão mandar para mim as fotos, certo? Qualquer dúvida, o que vocês fazem? Podem chamar, podem falar, podem mandar mensagem que eu estou disponível, ok? E falando sobre o Ceará, falando sobre o clima daqui, que todo mundo deve saber que é um climazinho quente, né? Por que ele é quente? Lembrando das linhas imaginárias que eu falei lá no comecinho das aulas, nosso estado ele tá pertinho, próximozinho da linha do Equador. Então, por isso que ele é um estado que se torna quente. Ele é um estado que ele foi abençoado por Deus com um climazinho que é chamado de tropical, por ele ser próximo da região litorânea. Isso é um justificativo para o nosso clima. Então, normalmente a gente tem aquele climazinho de 24, mínimo assim, a 32 graus, que é um clima para uma região tropical, certo? Mas algumas regiões do nosso estado, região do interior, que ela fica mais afastada do mar, as regiões do interior elas têm um clima semiárido, que é propício por serem afastadas do mar e também a baixa umidade de ar. É um estado onde ele tem a alta concentração de clima seco, então por longos períodos do ano a gente tem a tendência a ter falta de chuvas e essa falta de chuvas requer também uns certos cuidados e o governo tem que tomar certas medidas, pois certas pessoas acabam tendo problemas em determinados períodos devido à seca. Algumas pessoas em determinadas regiões têm a medida de botar cisternas na sua casa para tentar pegar a água das chuvas e guardar para períodos durante o ano. Mas ainda se sabe que essa água que foi colocada na cisterna, ela não dura por muito tempo. Que é como se fosse uma grande bacia, assim, colocada no chão. Então, não dura por muito tempo. Acaba acontecendo de ter um fim dessa água. Então, outras medidas têm que ser tomadas. Não tem como dar uma solução, fazer com que chova aqui no nosso estado. Então, no período que está chovendo, ou tentar fazer transposição de águas de outros estados para cá, é uma das medidas que o governo tem que tomar, certo? Existem certos sistemas que são colocados para captar água e tem determinadas regiões do nosso estado que elas captam maior quantidade de água, tem um maior índice de chuvas. E quando o alcance dessa chuva chega a 900 milímetros, então há uma medida assim, de que há um cálculo de que essa recolhimento dessa água vai durar por mais ou menos uns 6 meses, certo? O período chuvoso aqui no Ceará é mais ou menos de 3 a 5 meses, mas ao menos ali entre fevereiro a abril, e pode se estender também. E o comum também de acontecer é a tendência a ter 9 meses totalmente secos aqui no nosso estado, certo? Dentre o período de 1991 a 2012, houve um problema muito grande no nosso estado e a preocupação era muito alta em relação à questão da água. Houve zoada de moto. De todos os municípios que a gente tem aqui no estado do Ceará, apenas um, ele não se preocupou em reclamar sobre essas questões, que foi
o município do Eusébio. É um município que se encontra pertinho de Fortaleza e ele fica antes de Aquiraz, certo? Tem alguns municípios do interior que foram os municípios que se preocuparam muito por ter passado por muita dificuldade, que no caso são Tauá, Mombaça, Caridade, Acopiara, Catunda, Madalena, Pedra Branca e Penaforte, todos localizados no sertão do Nordeste, tá? Eles se preocuparam bastante por essas questões. Como já deu para observar, o clima ser mais seco, então a vegetação ela tem que se adaptar a esse clima. Então as raízes elas têm que ser mais profundas. São vegetações que elas acabam sendo meio rústicas, tendo uma um certo comportamento no meio ambiente de uma maneira que ela tem que se adaptar de uma maneira que ela tá interagindo com o meio de uma forma assim, parece que ela tá lutando, que ela tem que ter espinhos. A maioria das vegetações típicas aqui tanto do Nordeste como do Ceará, então essas vegetações têm umas certas características assim peculiares, são agressivas, digamos. Acho que o sol interfere um pouco nisso, nesse temperamento dessas vegetações, podemos dizer assim. Então, a gente já tem uma vegetação que é comum, bastante falada, que é a caatinga, né, que é bastante localizada na região do sertão do nosso Ceará. E a gente já percebe outro tipo de vegetação que ocorre nesse território, que é por causa da floresta tropical, um cerrado, uma vegetação assim meio litorânea, justamente por se encontrar determinada parte do Ceará próxima ao mar, certo? Cerca de 46% da vegetação do que tem aqui no Ceará é a caatinga. Então você já deve ouvir um pouquinho assim da música do Luiz Gonzaga, que ele fala sobre o mandacaru, cacto, essas coisas. Então você já deve perceber que ele tá falando de uma vegetação assim bem bruta, uma coisa assim da caatinga braba mesmo. E essa vegetação, ela é peculiar e ela traz a ideia do Nordeste, quando ele fala isso na música. E todas essas plantas, elas têm a tendência a conseguir viver por grandes períodos sem água, são plantas xerófitas, então elas conseguem viver com a ausência da água. Isso é predominante no nosso país e ela é importante porque se não houvesse essa adaptação, a gente não teria vegetação e sem a vegetação também vai incluir na situação do ecossistema, da vida, tanto dos animais como de nós cearenses, não é mesmo? E existem plantas típicas, como a carnaúba, que é uma vegetação altíssima, arbórea, que ela remete a uma ideia assim de um cerrado, de uma coisa assim mais é muito peculiar, sabe? Então a carnaúba são plantas também que acontecem de nascer em lugares com a ideia da mata braba, da mata virgem, e são plantas muito altas, com cerca de 20 metros, sabe? Outras plantas bem típicas que são as juremas, os sabiás, as catingueiras, que elas são muito predominantes também ali dentro do interior. Então você deve ouvir, às vezes, umas histórias assim, quando vai no interior com a sua mãe. Quem já foi no interior deve ouvir, eu ouvia muito, a história dos pés de sabiá, os pés de jurema. Meu pai falava muito, entendeu? Fala do cheiro, fala de como é o caule. São plantas muito altas e tal. Plantas, algumas delas machucam, certo? Tem alguns parques ecológicos que o estado, que o estado cuida
para preservar essa vegetação que é típica daqui do nosso estado do Ceará, que é o Parque Ecológico do Rio Cocó, de Jericoacoara e de Acaraú. Então, ele tenta preservar como é essa vegetação típica nossa. Existem certas estações ecológicas, como o Castanhão, como a Iuaba, áreas de proteção, como a bica do Iupu, que também é preservada, com a ideia de dar todo esse ambiente cearense ao nosso estado. Quem já foi na Serra de Baturité deve lembrar um pouquinho como é o clima e como é a vegetação de lá, não é mesmo? Vocês vão fazer as atividades, tentar responder e pesquisar tudo sobre o nosso estado e vão me mandar no grupo, tá ok? Então é isso, o vídeo de hoje de geografia. Vai ficar por aqui e vocês vão tentar responder o questionáriozinho, tá?